Olá, eu sou a Lúcia Almeida e começa agora mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Sim, nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo muito melhor para se viver, muito mais humano, muito mais cheio de amor. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre a pastoral carcerária. Para isso convidamos a Flávia Cristina Mancino Nichelle e o padre Paulo Hernani Machado, do Santuário Nossa Senhora de Lourdes. Boa tarde, bem-vindos. Padre, é uma honra tê-lo aqui com a gente, bem-vindo. Eu que agradeço, Lúcia, o convite, né, essa oportunidade de estarmos aqui como família que somos, né, pertencentes à mesma igreja, e falar um pouquinho desse trabalho que a gente faz aqui na Arquidiocese da Pastoral Carcerária. A Flávia é nossa paroquiana lá do santuário. Também é bom tê-la aqui com a gente, encontrá-la aqui e partilhar um pouquinho do nosso trabalho para com aqueles irmãos que precisam. Bem-vinda, Flávia. Muito obrigada também, estou bem feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que a gente tem tido aí, não faz muito tempo, mas estamos aí no caminho e muito motivados também com o trabalho. Obrigada. Maravilha. A honra é toda nossa. Estive preso e foste me visitar. Está lá em Mateus. Olha só, foi na década de 70 que movimentos religiosos realizaram um trabalho edificante nos presídios onde foram permitidos atuar. Organizavam jogos e diversões, promoviam reuniões, cursos e reflexões bíblicas, realizavam celebrações litúrgicas e visitavam os presos e suas famílias. Isso há 51 anos, né? Pelo que a gente estava falando. E aí essa pastoral, ela se edificou, padre. Fala um pouquinho para a gente sobre a pastoral carcerária, como funciona, quais os objetivos, né? Qual é a missão principal desta pastoral? Então, a nossa igreja, ela fala muito que nós temos que ir, o pastor tem que ir até o rebanho, né? Tem que ter o cheiro do rebanho, tem que sair do centro e ir para os lugares mais distantes. E a igreja, então, sentiu essa necessidade de também estar junto com aqueles irmãos e irmãs que não tem ninguém. Se privaram da liberdade, Isso. Foram privados da liberdade. Isso, por alguma coisa que foi feita ou não, mas que estão num lugar onde que não são alcançados pela igreja e por ninguém. Muitos estão lá esquecidos há anos. Então, a partir dessa necessidade, a igreja, então, né, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela sentiu a necessidade de criar esse movimento, essa pastoral, para alcançar aqueles irmãos que estão lá encarcerados e que não têm a liberdade que nós temos de sair num domingo, de participar de uma santa missa, de procurar um padre para confessar, de procurar um sacramento. Então, eles não podem, mas a igreja faz aquele papel de ir ao encontro daqueles que não podem. E isso é muito bonito, isso é viver o Evangelho, isso é viver a palavra do Senhor. Como você falou, estive preso e fostes me visitar. Nós estamos tentando cumprir um ensinamento, um pedido de Jesus, colocar em prática aquilo que Jesus quer de nós cristãos, né? O cristão não pode ser aquele cristão parado, morno, mas a gente tem que arregaçar as mangas, né? Calçar o nosso sapato, a nossa sandália e também ir ao encontro daqueles que mais precisam, no caso, os encarcerados. Flávia. Eu estava ouvindo aqui o padre falar sobre isso e, né, pensando nessa história aí que você traz, hoje a realidade que a gente encontrou lá no presídio, até esse presídio não tinha, a Igreja Católica não estava presente até pouco tempo atrás lá, né, porque o trabalho, ele oscila, né, às vezes tem, às vezes não tem, por N situações, por falta de mão de obra mesmo. E a pastoral acho que foi a que iniciou mesmo, né, nessa época, e depois vieram as outras igrejas. Então hoje lá no presídio tem outras denominações religiosas. Qual o presídio que você está falando especificamente? Eu estou falando do Complexo Médico Penal, que fica ali em Pinhais. Então a gente se encontra lá com evangélicos, com espíritas, outras denominações que estão lá dentro também. E fazem um bom trabalho também de acolhida, de conversa, né? E a igreja também precisa ter lá o seu espaço e essa liberdade religiosa, né? Até saiu agora recentemente um documento
falando sobre isso, dessa liberdade religiosa, para religiões de descendência africana também, para ter essa possibilidade, né? Então, eu percebo assim, o que eu sinto lá nesse pouco tempo que eu estou fazendo o trabalho, que a gente é muito bem recebido, porque isso está dentro da proposta lá, inclusive da lei de execução penal, eles têm direito à assistência religiosa. Então, a gente também está, assim, atendendo uma necessidade da igreja, mas também uma lei que existe sobre isso, né? Deles terem acesso a algo humanizado, né? Isso. Padre, quando a gente pensa, né, em prisão, né, pessoas presas, eu acho que tem uma série de sentimentos, né? Insegurança, medo, julgamento. Como é que é tudo isso para a pastoral? Eu imagino que a pastoral seja um meio de quebrar esses pensamentos ruins, para que a gente tenha um entendimento de que estamos falando de pessoas. Sim, eu vejo que nós somos blindados, né? Nós praticamos esse julgamento com aqueles irmãos que já passaram por um presídio ou estão, né? Nós temos um pouco de aversão. Trabalhar na pastoral carcerária, também a hospitalar, podemos dizer assim, né? Mas mais a carcerária, as de moradores de rua que tem, é um trabalho que exige mais ainda, né? Porque é se doar por completo, né? Então, viver naquele ambiente, a gente tem que primeiro ter muita força, né? Rezar, pedir a graça do Espírito Santo para que a gente possa estar lá e se permitir ser levado por Jesus, se permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida naquele momento e deixar com que Deus faça a obra, né? É um trabalho assim que exige bastante da gente, mas como a Flávia falou, é um trabalho também que quando a gente sai de lá, a gente sai gratificado, porque na experiência que eu tive de visitar o complexo hospitalar, a gente vê o quanto eles têm sede e fome. Quando eu falo assim, o padre está aí, assim, eles já ficam assim, já com os olhos esbugalhados, assim, querendo falar com o padre. Alguns querem confessar, alguns querem contar alguma situação que viveram lá dentro, alguns querem falar alguma coisa, desabafar, porque não encontram um momento, uma ocasião, uma situação ou alguém com que eles possam falar. Porque eles não têm uma vida social, né? Uma vida social limitada entre eles apenas. Então, a gente sente assim que mesmo com todos os temores, né? Porque nós somos blindados, né? Quando tu vai entrar num presídio, que é tu já passa pelo raio-x. Então, quando tu vai entrando... Já é impactado de uma forma... sim, você já é revistado ali na porta. Então, tudo isso vai mexendo com a gente, né? Então, mas quando você chega lá e que você vê que tem gente que está sedenta e que você pode ser aquele pouquinho de luz na escuridão, aquilo ali te fortifica e te faz continuar na caminhada. Houve momentos, Flávia, de você ficar com medo lá dentro? Nunca. Nenhum momento. Pelo contrário, eu me sinto muito tranquila lá. E eu já tive experiência de estar com todas elas no pátio, né, que eu visito o espaço feminino, em torno de 50 mulheres. Nossa, é como se você estivesse entre amigas, assim. Elas são super solidárias, não em nenhum sempre momento. Recebem bem as pessoas que... A pastoral, falando sempre, da pastoral. Isso. Assim, no momento, não nos está sendo permitido a visita dessa forma, porque o presídio tem muitas mudanças administrativas, assim, frequentes, de direção, de chefes de segurança, e eles têm receio nas vezes que teve, não aconteceu, mas pode acontecer. Claro que pode, né? Principalmente porque a gente está num complexo médico penal e tem mulheres que têm problemas mentais. Então, pode ter um surto, algo assim. Graças a Deus nunca aconteceu e tenho certeza que nunca vai acontecer. Mas eles têm que cuidar da nossa segurança. Então, Sim. No momento não tem acontecido. Até porque, às vezes, tem falta de gente. Por exemplo, a policial penal que está lá, e tem uma pessoa, daí é pouca gente, né? Então, precisava, no mínimo, 2.
Então, hoje nós temos feito as visitas nas janelinhas. Eu ia perguntar como que é esta rotina, né? Como que funciona essa parte operacional da visita em si. Nós temos um dia agendado, daí a gente tem que ter toda a documentação para entrar, então precisa antes fazer uma credencial que exige alguns documentos, atestado de antecedentes criminais, documentação pessoal, uma carta de recomendação. Então, tem vários documentos que a gente precisa apresentar. Eles emitem uma credencial religiosa, e a partir dessa credencial, com dia e horário agendado, a gente se dirige até lá. Entendi. Normalmente, às sextas acontecem as visitas, uma vez a cada 15 dias. Nesse caso, a gente vai, né? Porque não tem tanta gente assim, é longe, depende de uma estrutura, né? De carro, por exemplo. Eu tenho voluntárias que acompanham a visita, que moram do outro lado da cidade, e elas vão de ônibus até um determinado local, a gente se encontra, pega carona para ir até lá. Então, isso que eu chamo de doação, hein, padre? muito. Nossa, eu fico assim, admirada também. Pessoas Total que vêm amor, de né? longe, de Entenderam a ônibus. mensagem Muito. de Deus, né? De Jesus Literalmente, Cristo, na chamado mesmo. prática. A Flávia, assim, eu vejo nas meninas, né? Elas têm mais coragem, assim. Sério, padre? Eu acho, né? Porque As mulheres são mais corajosas. a minha experiência já é um pouquinho mais, né? Eu vou mais, assim, um pouco arredio, né? Sério, Não padre? tenho, assim, essa coragem da Flávia. Assim, o começo, assim, né? A gente cria Imaginar. tantas barreiras na nossa mente, né? Ai, como é que vai ser, o que eu vou fazer lá, como vão me acolher. E tudo isso daí vai gerando um pouco de medo e de angústia dentro da gente. né? Aham. Então, não é igual você estar numa igreja onde você sabe que as pessoas vão ali te procurar. Pastoral familiar, né? Só amor, abraço, lugar comum, né? Porto seguro. Ali é um campo, né? Um campo minado, podemos dizer assim. Então, eu sofri bastante no começo, né? Para poder criar jeito, para poder criar coragem, né? De poder estar lá exercendo isso. Mas é aquilo que eu tenho em mente. Eu vou também por obediência, né? É um trabalho, né? É um trabalho para a nossa igreja. Quando a gente faz um trabalho que é gostoso, que nos satisfaz, é muito bom. Mas também exige da gente um trabalho num lugar assim, onde a gente também não se sente tão confortável, né? É a mesma coisa numa casa, num trabalho. Às vezes você está aqui trabalhando, aqui você se satisfaz, mas depois você vai ter que ir para casa, vai ter que lavar uma roupa, vai ter que varrer uma casa. Você talvez não quer fazer aquilo, mas você vai fazer por amor, porque faz parte da sua vida. Então eu trouxe isso, né? Só um tipo de comparação. Trouxe para mim essa comparação, porque, claro, não é o melhor lugar do mundo, mas a gente vai por amor a Jesus Cristo em primeiro lugar e permite, né? Eu sempre peço quando eu vou lá, Senhor, que hoje tu possa agir na minha vida, na vida dessas pessoas e que algo de bom aconteça aqui dentro, que alguma sementinha... Que elas fiquem melhores aqui. Que alguma sementinha boa caia no coração de alguém e ali germine algo de bom, né? É deixar com que Deus também... A gente pode ir até uma parte e depois é se deixar conduzir pela graça de Deus. Né? Padre, o senhor falava anteriormente, né, que o senhor foi convidado para ser o assessor, o nome? Assessor isso. da pastoral via Isso. arquidiocese. Então, hoje o senhor tem essa responsabilidade. Sim, a Flávia, ela foi escolhida para ser a coordenadora arquidiocesana da pastoral carcerária, né? Há 2, 3 anos, não lembro. Então, cada pastoral, cada movimento, ele tem que ter pede-se que tenha um sacerdote como assessor. Então, esse pastoral da família, pastoral da saúde, sempre vai ter um padre assessorando. E a pastoral carcerária não tinha, né? Estava difícil de encontrar. E aí a Flávia, numa conversa que teve com o bispo, me indicou, sem eu saber, né? Mas me indicou. Então, e aí o Dom Reginei, que tinha acabado de chegar na diocese, aí ele me chamou para uma conversa e pediu para que eu assumisse, né? Então, assumi para mim... Sério, bispo? Não tem uma outra pastoral para mim, não? Né? Sim. Mas, assim, pelo fato da Flávia ser nossa paroquiana e a gente ter um pouco de convívio, facilita a coisa, né? Para mim, facilitou. Que se fosse uma coordenadora de uma outra paróquia que eu não tenho convivência, não conheço, aí fica um pouco mais difícil. Como ela, nós já conversamos
de vez em quando, semanalmente, então aí as coisas E fluem até um para pouquinho ela, até melhor. para você, Flávia, também, né? Trazer sim. um padre que você já tem um relacionamento, uma afinidade, também, né? Facilita para você o teu trabalho. Te dá segurança. Eu vejo muito como inspiração do espírito, sabe? Na época, assim, o padre contando, né? E a dificuldade que ele tem realmente, então, assim, não despertou dele, porque eu vejo que o trabalho na pastoral, muitas vezes, por exemplo, para mim, nasceu do meu coração. Eu ia te assim. perguntar isso, de que forma Isso. você caiu nesta pastoral, de que forma a pastoral te abraçou, não sei. Eu estava num retiro uma vez e aí eu senti, estava meditando essa passagem aí justamente, e aí me veio isso, e eu comentei com uma amiga minha. Mas você já tinha ouvido falar da pastoral? Já sabia que existia, mas não sabia nem onde era, quem era. E eu comentei com uma amiga minha que fazia o meu acompanhamento espiritual, e ela logo em seguida me trouxe o cartão da irmã, que é a irmã Luciene, que era responsável pela pastoral aqui em Curitiba. Isso foi antes da pandemia. Aí eu entrei em contato com ela, a gente marcou uma conversa, e aí assim foi, ela deu uma formação e eu logo em seguida já estava visitando. E como foi a sua primeira visita? Foi tranquila, porque eu fui lá no... sempre existe uma certa expectativa, assim, mas eu fui num ambiente que eu não ia entrar nas celas. Eu fui na colônia penal lá em Piraquara, que são o momento que os presos já estão quase em liberdade. Uhum. Eles saem para trabalhar, para estudar durante o dia e à noite voltam para dormir lá. Então, o ambiente onde eu visitei eles era tipo numa capela ou num centro de ecumênico. Então, a gente ficou numa igreja, só que era o público masculino, né? Então, eu confesso que é um pouco mais delicado, eu acho, sabe? Hoje você faz visita também no masculino ou só Não no faço. só No feminino? momento, não. Lá no Complexo Médico Penal, a regra do complexo é que seja separado. Mulher faz visita para mulher, homem faz visita para Entendi. homem. Pessoalmente, eu achei melhor. Assim, antigamente eu tinha um pouco assim, achava que não tinha essa necessidade, mas achei que é bom. Mas também, se tiver que visitar o presídio masculino, não vejo problema nenhum, né? A gente agora está com a intenção de ampliar o nosso trabalho, que ir para outro presídio, porque o complexo médico lá, Hoje ele é pontual, só neste. só nesse. Ele é pontual porque eles estão em territórios diferentes. Isso. O presídio aqui, que a gente chama presídio de Curitiba, que fica em Piraquara, ele pertence à diocese de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Isso. Então, Ah, entendi. lá eles têm a pastoral carcerária deles, Entendi. que trabalha, que faz o trabalho. Isso. Dentro do nosso território fica o complexo hospitalar, que é em Pinhais, que pertence à nossa arquidiocese. Então, territorialmente, geograficamente, a nossa pastoral, ela alcança o complexo hospitalar. Entendi. Aqui em Curitiba ainda tem a Casa de Custódia, que é onde a gente pretende ampliar o trabalho, que fica em Araucária. Aí agora eu estou tentando agendar lá para tentar ampliar esse Ô, Flávia, trabalho. eu vi um depoimento, eu acho que no site da Arquidiocese, se eu não me engano. E é uma moça que se chama Leila, não sei se você conhece. Mas é alguém que acho que já viveu a experiência da pastoral e ela fala assim... Leila comenta que em sua primeira visita teve uma experiência indescritível com os privados de liberdade, fruto de um verdadeiro chamado de Deus. Uhum. É isso que vocês estão falando, de quem Sim. vai, volta muito melhor. Vence o medo, a insegurança e... Isso mesmo. Eu até quando eu estava vindo para cá, estava pensando, né, que ela vai tentar que eu descreva o que eu sinto. E é uma experiência, assim, que você precisa viver, né? Eu tenho desejo de ir ao presídio, eu posso dizer isso para você. Me sinto motivada. O dia de ir na visita, eu tô animada para ir. E eu percebo isso nas pessoas que vão A comigo. pessoa certa, hein, padre, para a função, Glória a Deus. né? Glória a Deus. Eu fico pensando, da onde vem essa energia? Você teve julgamentos com alguma pessoa lá dentro? Ah, Quando é você sabe das histórias, assim? Então, eu não sei te dizer se é julgamento, assim, mas às vezes passa alguma coisa pela minha cabeça.
Mas eu exercito isso, acho que eu exercito isso lá no presídio e exercito fora. Talvez eu tenha menos julgamento lá no presídio do que fora. Acho que eu talvez julgue mais as pessoas fora do que lá, sabe? Mas, de modo geral, você acha que você se tornou uma pessoa melhor a partir desta experiência? Não, com certeza. Sério? Absoluta, né? Realmente, esse exercício de não julgar, eu acho que melhorei muito, né? Porque antes de você estar lá, você julga muito. E aí você vai lá e vai conhecendo as histórias de cada um. Uma infância muito dolorida, com muita dor, que levou a situações extremas, né? Então, isso vai transformando você. Isso nos ajuda a ser grato a Deus, né? Também. Às vezes a gente reclama, não tenho nada, não consigo nada, a minha vida não evolui. Mas quando tu cai num lugar onde tu vê que as pessoas estão lá presas, dentro de um ambiente fechado, aí tu cai na real e, né, puxa vida, Deus, que E às bom. vezes eu tenho preguiça de sair de casa para tomar sol, né? E eu tenho essa liberdade. Então, assim, é aquele choque de realidade, né? Que bom que eu tenho a liberdade para acordar, para poder abrir uma janela, para sair no meu quintal, para poder ir na padaria, em algum lugar, livremente, né? Então, quando tu passa por uma situação dessa, que é a mesma, às vezes, de fazer uma visita para uns doentes, né? Sim. Então, mas no cárcere eu acho que é mais difícil, mas quando você vive essa experiência, você consegue ver o mundo de uma outra forma também, né? Ser grato por qualquer coisa, né? Por ter um celular para poder mexer, né? Qualquer coisinha Imagina que tu você ser privado e usar o celular, né? Lá, Não, né? Imagina. zero. Vai passando um filme na minha cabeça, assim, pensando, né? Quando eu chego lá, a gente vai fazendo, já estou há 1 ano visitando, vou a cada 15 dias. Qual que é a faixa etária média? Então, essa menina, eu perguntei a idade dela, uma menina que está aqui na minha cabeça agora, que é a Milena, eu chego lá, ela ouve a minha voz, ela começa a gritar, Flávia! Começa a gritar lá, ela está no último X lá do corredor. E eu vou lá, ela quer conversar comigo. A última vez ela falou, o que você fez hoje? O que você fez hoje? Daí, e os teus filhos? Eu acho engraçado que ela faz uma pergunta, seu marido tem ciúme de você? Que legal. Porque quando a gente busca, por exemplo, vamos formar uma equipe, igual lá no nosso santuário, formamos. A gente acha que a gente tem que ir com a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus para eles e converter eles de algo que eles fizeram. Então, assim, e não é isso, Não. né? É estar aberto a poder conversar. Porque Muitas vezes. Às vezes eles só querem conversar. Eles querem falar, contar da vida ou perguntar algo da vida da gente e aquilo ali já ajudou para eles. Alguma é melhor história do que eu levar uma Bíblia lá e querer fazer eles engolir algo que naquele fazer momento... a pessoa se apaixonar pela Bíblia e sair de lá com a Bíblia na mão, né? Naquele Coisa momento de filme hoje em não é dia. aquilo que vai preencher o coração deles. Então, cada visita é uma surpresa, né? Isso. A gente prepara, pode até preparar um roteirinho. Sim. Chega lá, a gente é desarmado porque acontece outra coisa. Então, a gente às vezes não usa nada daquilo que a gente preparou e aí a gente Vive o momento. vive o momento conforme as situações que vão se apresentar na nossa caminhada. Padre, o senhor foi impactado por alguma história? Eu já vi que o senhor é impactado sempre que vai lá, né? Sim. Mas tem algum episódio, alguma história que o senhor saiu de lá, tipo, Assim, não acredito que não, isso... tem muitas, assim, só que não posso contar, né? Sim. Essas coisas que a gente, né, vive atende lá, a confissões. gente Sim, não sim, pode sim. contar, né? Sim. Mas assim, tem muitas histórias tristes, né? E tudo que a gente vê lá, a maior parte das situações, a gente volta lá pro seio familiar, sabe? Isso. Uma falta de estrutura familiar, né? De amor, tudo isso daí Faltou amor. Faltou Abandono. amor, faltou um lar, né? Com os pais, com uma família mesmo formada, não só uma casa, mas um lar, né? Então, tudo isso acarreta, às vezes, no desvio de No momento de conduta, explosão, né? porque é no momento de explosão, né, que faz a pessoa ir parar lá. Então, assim, já vivi, assim, presenciei, porque é chocante tu ouvir a história de vida de uma pessoa e tu vê que aquilo ali que ela viveu não foi bom para ela, não foi bom para alguém que passou na vida dela, e agora ela está ali, né, presa num ambiente daquele que não precisaria estar, mas está, né?
Então, tudo isso daí choca a gente. Não tem, assim, não tem como não sair chocado de ver alguém preso, né? Pelo menos, Independente das circunstâncias sim, que a levou eu lá. não consigo, né? Padre, tem solução? Tem solução, né? Essas pessoas são transformadas? O nosso Deus é um Deus do impossível, né? Sim. Então, assim, quando a gente escuta a história do nascimento de Jesus, que Jesus nasceu de uma virgem, a virgem concebeu, aí o anjo fala que para Deus nada é impossível, então para Deus nada é impossível, né? Mas a gente tem que abrir o nosso coração para que Deus possa fazer a obra acontecer dentro de nós, né? E aí Se o a papel gente se da fecha- pastoral talvez seja ajudar essas pessoas a abrirem os seus corações? Também. Porque eu também imagino que Também. muitas estão lá com muito ódio, com muita raiva, com muita amargura, né? Porque Muito. se faltou amor na infância, se faltou amor neste momento que fez com que elas estivessem lá? Sim, nós somos chamados a ser luz. Aquele é um ambiente fechado. Quase não entra luz lá dentro, Literalmente, né? Às vezes tem sim. uma janelinha, assim, uma vasculante lá em cima que tu consegue olhar um pouquinho para fora. Mas, assim, é um ambiente fechado. Então, eu vejo que nós agentes da pastoral, nós somos um pouquinho da luz que vai ali tentar iluminar, dar um rumo, ajudar um pouquinho aquelas pessoas que estão perdidas, né? Se faltar a luz na nossa casa à noite ou aqui, a gente fica se batendo, né? Uhum. Então eu vejo eles assim, eles estão se batendo lá dentro, não sabem para onde caminhar. E o espiritual conta muito nessa hora, né? A gente Para tem que ressignificar saber. essa Sim, história toda. é o principal, né? A gente buscar dentro de nós esse Deus que habita no nosso coração e encontrar força nele, porque sem Deus a gente não encontra força num ambiente assim, né? Eu quero partilhar uma história com vocês, com o padre falando da palavra luz, que para mim foi muito significativa e faz pouco tempo que aconteceu. Eu tive a oportunidade de... A assistente social entrou em contato e pediu se a gente não conseguia uma casa de acolhida para uma jovem. Ela tem 30 anos, até respondendo a tua pergunta, que eu acho que eu não respondi, mas essa menina que eu te falei tem 25 anos. Uhum. Então, tem de todas as idades, mas são muitas delas jovens. Essa moça de 30 anos, ela saiu e ela foi para essa casa de acolhida. Só que ela estava já com alvará, já há quase 30 dias. Ela poderia sair, só que ela perdeu o vínculo familiar, por N situações. Como ela é uma pessoa que não pode, precisa de alguém que assine para ela sair, alguém que se responsabilize por ela. Enquanto não tiver essa pessoa, ela fica presa, mesmo tendo um alvará de liberdade. E aí ela estava lá desesperada, ela já tinha falado comigo sobre isso, já tinha pedido para eu entrar em contato com a família, eu já tinha entrado em contato, a família falou que realmente... E eu não vou julgar a família, sabe? Uhum. Não vou porque depois eu até conheci um pouco da história, a família passou por muita coisa já. Enfim, mas a assistente social ligou e pediu, a gente foi rápido, assim, questão de 2, 3 dias a gente conseguiu uma casa que pudesse acolher ela... E foi rápido o trâmite da documentação e tudo, eu fui lá buscá-la. Aliás, um detalhe, uns dias antes eu fui visitá-la e ainda não sabia de nada que iria acontecer essa situação para ela sair. Só que ela já estava assim desesperada. E na hora que eu estava saindo da visita, ela me chamou e falou assim, por favor, me ajude, né? Eu não sabia o que oferecer para ela e também naquele momento eu lembro que eu estava um pouco blindada com relação a isso, porque eu não queria levar aquela dor para minha casa. Porque aquela dor não era minha, né? Eu não poderia levar, porque daí eu ia sofrer na minha casa, que eu já tinha sofrido um tempo atrás sobre isso. Eu falei, não, isso daí é um problema dela. Só que eu preciso dar para ela esperança. Eu acho que a palavra-chave para nós é esperança. A gente precisa ser portador dessa esperança. E eu falei para ela assim, eu ia falar o nome dela, mas posso falar, é Dani. Dani, uma luz vai aparecer. Eu tinha tanta certeza que a luz ia aparecer, que eu falei, uma luz vai aparecer, mas eu não tinha a menor ideia do que seria. E daí aconteceu isso, a assistente social entrou, conseguimos a casa e eu fui lá buscá-la. Enquanto a gente estava no caminho, que tinha que passar por uma entrevista e tal, eu falei para ela, olha, aquele dia que eu falei para você da luz, eu não tinha a menor ideia que isso iria acontecer. Mas viu como aconteceu, né? Ela falou, é verdade e tal. Daí a gente se dirigiu até a casa onde ela ia ficar. Chegamos lá, vem uma irmãzinha com um hábito religioso, nos acolheu, e aí ela ia também passar por uma entrevista lá, conversar e tal.
Aí a gente ficou esperando assim abrir a porta. Eu perguntei para a irmã assim: como que é o seu nome? Ela é uma irmã que falava espanhol, tinha um sotaque espanhol. Ela virou para mim e falou: Luz. Capaz. Eu cheguei Vai em casa, ser iluminada, hein, Flávia? Eu fiquei tão emocionada, assim, na hora que eu assim, e a Dani que estava comigo, eu olhei e falei: viu, Dani, você quer que desenhe para você? Ficou claro o que é que Nossa, desenhe. Que lindo. Foi muito legal, foi uma experiência E aí, assim, cada vez mais a convicção de que você está no lugar certo, né? Fazendo a coisa certa. Confirma, né? Sensacional. Padre, o nosso sistema carcerário é sempre discutível, né? E aí vocês presenciam isso, do quanto precisa ser melhorado?